Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Pessoal, pois é, a gente vai começar o nosso editorial falando do Deltan Dallagnol. Caso bem emblemático, decisão liberada ontem e a gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês. Pessoal, vocês devem lembrar daquele caso do PowerPoint do Deltan Dallagnol, onde ele fez as acusações contra o Lula, naquela época que o Lula ficou preso lá em Curitiba. Você deve se recordar desse caso. Pois é, a Suprema Corte entendeu que o Deltan Dallagnol extrapolou os limites a fazer um PowerPoint para demonstrar crimes do Lula. E com isso, o Deltan Dallagnol acabou sendo condenado. Olha só essa matéria do R7 aqui. O STF nega recurso e mantém a condenação de Deltan Dallagnol por entrevista do PowerPoint. Ficou considerado como entrevista do PowerPoint porque o Deltan Dallagnol acabou dando entrevista para alguns jornais e ali no PowerPoint tinha o Lula no centro, né? E ele demonstrava os possíveis crimes cometidos pelo Lula. A primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, negou recursos e manteve a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que condenou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a pagar 75 mil em indenização por danos morais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em razão de um PowerPoint para apresentar denúncias contra o chefe de Estado. Pois é, pessoal. Causou uma discussão muito grande no mundo jurídico, porque alguns falam que o Deltan Dallagnol realmente extrapolou os limites da atuação como um procurador da República e acabou fazendo um evento midiático ali que expôs o Lula. Esse foi o entendimento do STJ e foi o entendimento também do STF. Já de outro lado, muitos falavam que o Deltan Dallagnol tinha liberdade para agir da forma que bem entendesse ali e que não houve constrangimento nenhum. Constrangimento foram os crimes cometidos do qual o Deltan Dallagnol estava lá para fazer o trabalho dele e mostrar para a sociedade os crimes cometidos. Na sua opinião, Deltan Dallagnol errou ou não? Eu, na minha visão, não vejo aqui o erro do Deltan Dallagnol, porque ele estava fazendo nada mais nada menos que o trabalho dele. Coloca no comentário aí o que você acha sobre esse caso. Vamos lá, pessoal. Situação grave agora, tá? E quando eu faço críticas para acerca da questão econômica do governo Lula para vocês, é porque realmente a gente fica preocupado com algumas medidas populistas, né, que o governo toma, medidas também querendo arrecadar cada vez mais dinheiro e ele não entende, parece não querer entender o quanto isso impacta a economia brasileira. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. A China é uma das maiores economias, né, e uma das maiores parceiras comerciais do Brasil. Mas a China, como uma espécie de resposta, né, ao Brasil, e até também por questões comerciais, que todo mundo quer comprar produto mais barato, a China acaba de passar uma rasteira no Brasil. A China comprou 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, depois do Lula publicar uma medida provisória que taxa exportações. E o caso foi exposto essa semana. A China comprou mais de 200 mil toneladas de soja dos norte-americanos desde a terça-feira, né, último dia 4, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os acordos ocorreram em meio à publicação da medida provisória 1227, que taxa exportações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia brasileira. Essa questão da desoneração da folha foi muito discutida e isso aí causou um conflito gigantesco. Foi o começo do conflito entre o Lula e o Congresso. O Congresso aprovou a desoneração da folha, deixou tudo preparado, né, para dar essa desoneração para 11 setores da economia, mas no intuito de arrecadar mais, o governo Lula vetou. O Congresso derrubou. O Lula recorreu ao STF, ao Zanin, o ministro do Supremo, que outrora foi o advogado do Lula, do qual suspendeu, né, a aplicação aí da desoneração da folha. E o Lula, aproveitando esse momento aí, ele editou uma medida provisória. Qual que era o intuito do Lula? Cobrar mais dinheiro.
né? Cobrar mais dinheiro, inclusive aplicando aí o imposto sobre a exportação de produtos. Quem perdeu com isso? O agro brasileiro. Mais uma vez, o agro brasileiro, né, a agricultura brasileira, foi vítima da incompetência econômica do atual governo. Afinal, foram 200 mil toneladas de soja que deixaram de ser exportadas pelos brasileiros e foram exportadas pelos americanos, ou seja, é o Lula ajudando aí o imperialismo americano a ficar mais rico e lascando de vez a economia brasileira com medidas populistas e na sua sanha infindável, né, na busca de mais e mais dinheiro. E aí o Pacheco, vendo a cagada que foi feita, com perdão da palavra, ele chamou o Lula para conversar, anunciou que vai devolver a proposta do governo que restringe o uso de créditos do PIS e COFINS, tá? Ou seja, essas regras aí que deixam os produtos mais caros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que vai devolver ao governo Lula mudanças no PIS e COFINS feita via medida provisória, para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. O ex-presidente Bolsonaro se manifestou sobre o caso. Ele falou que o Lula tem um plano para destruir o agronegócio, que ele vai acabar matando o agronegócio brasileiro. E aí, o ponto interessante disso aqui é que alguns grandes empresários que apoiaram o Lula, inclusive fizeram doação, o Ometo, por exemplo, fizeram doações ao Lula, se arrependeram e disseram que realmente o que o Lula está fazendo é cobrar de forma extremada para gastar cada vez mais e está destruindo vários setores da economia brasileira. Ou seja, o Ometo, que tanto atacou o Bolsonaro, hoje vê que o Bolsonaro está fazendo uma crítica para defender os setores da economia que eles, né, esses mesmos setores da economia, viraram as costas para o Bolsonaro e apoiaram o Lula. E hoje estão sentindo aí efetivamente o erro, né, o tamanho do erro que cometeram. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora de regulação das redes sociais. Como eu disse para vocês, é uma situação inevitável. Eles querem. E quando o sistema quer, o povo tem que calar a boca e aceitar. É assim que funciona. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Pelo menos na teoria é isso. Porque na prática, todo poder manda no povo. E é isso que acontece. Olha só essa matéria da Revista Fórum, que é uma revista de extrema esquerda. STF vai pautar regulação das redes. Se não vier do Congresso, o Supremo vai decidir, diz Barroso. Isso aqui é uma verdadeira invasão de competência, a gente sabe disso, né? E assim, eles tratam como se fosse algo normal. A sanha do Supremo Tribunal Federal é fazer com que as redes sociais se calem. Afinal, as redes sociais incomodam demais. Esses dias mesmo começou uma pressão muito grande para que o Supremo Tribunal Federal explicasse os gastos que foram feitos com diárias de seguranças pelos ministros do STF. O Barroso falou que não tem que explicar nada, não. Enfim, as redes sociais cobram e a cobrança incomoda. Olha só o que diz a matéria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que deve pautar em breve na Corte um julgamento para deliberar sobre a regulação das redes sociais. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite desta segunda-feira, o magistrado disse que se a decisão não vier do Congresso, o Supremo vai decidir. É uma verdadeira afronta ao Supremo Tribunal Federal. Extrapolar os poderes não cabe ao judiciário legislar, criar leis. Isso é papel dos deputados, dos senadores, do legislativo, mas infelizmente o judiciário vem virando as costas aí para suas obrigações institucionais, extrapolando as obrigações que são de outros poderes, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal é legislador, é executivo, atua no lugar do presidente, atua no lugar do legislativo, dos deputados, dos senadores, e essa fala do Barroso aqui realmente é muito preocupante.
Vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei para vocês num editorial de ontem sobre a fala do Gustavo Gaia? Pois é. O Gustavo Gaia, ele fez uma comparação. Ele usou uma parábola onde o Stalin, né, foi questionado se o povo não poderia se revoltar contra todo aquele sistema autoritário que existia. E na parábola, o Stalin pega um frango, uma galinha, depena a galinha, o sangue começa a jorrar, e aí joga a galinha no chão. Poucos minutos depois, o Stalin tira comida do bolso, umas migalhas de milho do bolso, estende para a galinha e a galinha vem comer na mão dele. E aí ele fala que assim é o povo, né? O povo cede a quem dá comida para ele. O Gustavo Gaia fez a infeliz comparação disso em relação ao povo nordestino. Falou que os nordestinos agem dessa maneira. E foi uma postura infeliz do deputado, né? Porque muitos nordestinos estão aí batendo de frente contra essa situação esdrúxula que nós vivemos hoje, essa tragédia que é o atual governo. E aí é óbvio que a base do governo Lula vai usar isso contra o Gustavo Gaia, né? Matéria do jornal Metrópolis, Igor Gadelha, rede pede cassação de bolsonarista que comparou nordestinos a galinhas. Pois é. A Rede Sustentabilidade, partido da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, protocolou na terça-feira, no Conselho de Ética da Câmara, um pedido de cassação do deputado bolsonarista Gustavo Gaia. A representação foi protocolada pelo deputado Túlio Gadelha, junto de seu partido. Eles alegam que Gaia cometeu crime de racismo ao comparar nordestinos a galinhas durante evento na Bahia. É lógico que estão usando isso, né, para tirar um adversário político, né? Não foi a intenção do Gustavo Gaia, é perceptível para quem assistiu aí o trecho do evento que circulou nas redes sociais, mas não deixa de dar uma dor de cabeça para o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia, que durante um podcast também, durante uma fala dele também se tornou alvo de uma investigação no Supremo Tribunal Federal, promovida pela Procuradoria-Geral da República. Então, o Gustavo Gaia tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação que ele faz, né? Que esse tipo de comparação sempre vai colocar ele em dificuldades, em problema, porque a esquerda está antenada o tempo todo no que a direita está falando. E aí é óbvio que eles vão usar isso contra eles, né? Hoje, ou seja, o sistema está hoje bem mais favorável à esquerda. Sempre teve, mas agora a esquerda está no poder novamente. E aí a gente sabe que do lado deles eles podem cometer muitas irregularidades, como por exemplo o Janones, que ofendeu o Nicolas, chamando ele de viadinho, boiola, gayzinho, entre outras coisas, e, sabe, nenhum da esquerda se manifestou pedindo a cassação do Janones, nem nada nesse sentido, ou seja, são sempre dois pesos e duas medidas. E já que a gente comentou isso, né, olha ele aí de novo. Pois é, o Papa, Vossa Santidade. Eis-me aqui de novo falando sobre os percalços aí que o Papa vem criando, né? Com as suas falas que realmente estão dando o que falar. Matéria da Folha de São Paulo. Papa Francisco volta a dizer que há viadagem na Igreja Católica, diz imprensa italiana. Pois é, o Papa tinha falado isso, né, e foi altamente criticado. Posteriormente, ele voltou atrás, pediu desculpa, mas agora ele voltou a usar o termo homofóbico viadagem, né? Que em italiano é o frociaggini, no original em italiano. Semanas depois de ter sido obrigado a se desculpar por ter dito a palavra em uma reunião a portas fechadas com bispos italianos, relatou nesta terça-feira a agência de notícias italiana, a ANSA. Então o Papa voltou a falar que está cheio de viadagem dentro da Igreja Católica, e isso aí acabou causando conflitos, né, dentro da própria Igreja Católica, dentro da comunidade LGBTQIA+, e dentro da própria esquerda, né,
E aí o Papa tem que parar de arrumar essas confusões, né? Senão fica aparecendo aqui no canal muitas vezes, aí vocês acham que eu não gosto do Papa. Não é bem assim não, tá? O meu negócio é dar notícia aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, pessoal, deixei o melhor para o final. Isso aqui eu concordo em número, gênero e grau com o Arthur Lira. A gente está vendo eventos, né, dentro da Câmara dos Deputados que é pior do que uma turma de quinta série. É baixaria, ofensa, é ameaças. Vocês viram a cena aí em que o Janones partiu para cima do Nicolas Ferreira. E isso aí tá deixando o Arthur Lira cada vez mais desmoralizado. A impressão que se tem é que o Lira é um líder, né? Ele é o líder da Câmara dos Deputados, é o presidente da Câmara dos Deputados, mas que não consegue colocar ordem na casa. Então, tá pegando muito mal pro Lira. E o Lira resolveu colocar em urgência a votação de um projeto, e esse projeto, na minha visão, é um projeto muito importante. A Câmara dos Deputados, segundo a matéria do Metrópolis, aprovou a urgência para suspender o mandato por quebra de decoro parlamentar de deputados. E eu gostei muito, tá? Eu achei interessante. O deputado, como o Janones, que xingar o outro de boiola, viadinho, partir para cima, chamar para ir brigar lá fora e houver uma denúncia contra ele, dentro do prazo de 15 dias pode ser condenado, né, pela maioria simples dos deputados e pegar até 6 meses de suspensão do mandato. Fica 6 meses fora, sem receber salário, e o substituto entra no lugar dele. É uma medida importante, uma vez que realmente o Lira está deixando a desejar do ponto de vista de controle ali, né, em relação à atuação da Câmara dos Deputados. Na sua opinião, você concorda que o deputado que vai para cima do outro, parte para porrada, faz a quebra do decoro parlamentar, no mínimo uma punição tem que ter, uma mais severa um pouquinho? Porque assim, caçar deputado todo mundo sabe que não vai acontecer. É o grupo que mais se protege, né? Eles fazem a lei e eles se protegem. Vocês viram o que aconteceu no caso do Boulos, do Janones, o Boulos que tanto criticava as rachadinhas, falava que o Flávio Bolsonaro fazia rachadinha, e aí acabou por proteger o seu aliado, Janones. E isso acabou queimando a imagem do Boulos. Mas e aí? A gente sabe que eles se defendem. Vocês acham que o mínimo do mínimo a ser aplicado, pelo menos seria isso, né? Um gancho, uma suspensão. Tem gente que fala que eles vão querer usar isso aí contra os opositores políticos, né? Ou seja, quem vai tomar na orelha, nesse caso aqui, vai ser sempre a direita, né? Mas talvez não, porque são os próprios deputados que votam. Aí vai depender da articulação da direita. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Quero saber o seu ponto de vista. Tá certo o Arthur Lira em suspender, dar um gancho, mandava ir para o banco a reserva durante 6 meses quem partir para pancada em cima de outro deputado? Ou tá errado o Lira? Coloca no comentário que eu quero saber. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário aí. Se não gostou, manda para aquela pessoa chata que você não gosta, para passar raiva nela. E se puder, deixa no comentário que ficou até o final. Isso estimula o pessoal a assistir mais o vídeo. Muito obrigado e um grande abraço.